Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live da Primeira Igreja Batista em Divino. Nesta live em que eu, pastor Luiz Fernando Pereira, estou tendo a oportunidade de compartilhar com um grupo de irmãos e amigos e até mesmo você que vai chegando aí para participar conosco desta live, que é a live da sexta-feira, às 21 horas, quando já enfrentamos uma semana pesada de trabalho e agora podemos, quem sabe, à luz das Escrituras, relaxar um pouco, trazendo um pouco de conhecimento para a nossa mente. Então, vai chegando aí, vai se identificando, dando um oi, dando um amém, uma boa noite. Seja muito bem-vindo a esta nossa live, que tem, de certa forma, se tornado uma sala de aula. Nós que estamos tratando especificamente de um assunto, e daqui a pouco eu vou falar sobre esse assunto, e nós estamos aí nesta engrenagem, né? Nós estamos na nossa quarta live sobre esse assunto, ou seja, esta é a live de número 4, ou como nós falamos, o nosso assunto é o remanescente fiel. Então, nós estamos tratando hoje da quarta parte desta série de estudos com relação ao remanescente fiel. O nosso objetivo com esta live, nosso desejo, é poder compartilhar com os irmãos, com os amigos, uma viagem através da Bíblia, e nesta viagem nós podemos perceber que em todo o contexto bíblico há um fio condutor de cor escarlate nos conduzindo a Cristo. E iniciamos então em Gênesis e falamos um pouco sobre aqueles que, de certa forma, foram remanescentes fiéis, permaneceram fiéis ao Senhor independente das circunstâncias, das dificuldades. Nós passamos então pelo livro de Gênesis, passamos pelo livro de Êxodo. Nós, de certa forma, estamos numa situação geográfica hoje, pensando no nosso estudo. Nós estamos no que nós chamamos de Terra Prometida, quando nós, no último estudo, falamos sobre o fato de que o povo de Israel entrou na Terra Prometida. E o nosso estudo, então, hoje vai abordar justamente o que aconteceu após eles entrarem na Terra Prometida. Após a Terra Prometida, de certa forma, ser dividida nas 12 tribos de Israel. Então, você recebeu o nosso estudo na semana passada e viu o mapinha mostrando as divisões. E eu quero compartilhar com você aqui rapidamente. Vou até tirar um pouco aqui o foco do meu rosto, mas te mostrar na tela aqui. Quando você vê esse mapa, o povo de Israel vindo do Egito, eles chegam por aqui, na terra de Ruben, que virou a terra de Ruben, E eles entram para a terra prometida, eles atravessam por aqui, próximo tem a cidade de Jericó, ok? Então eles entram para a terra prometida. Pois bem, feito então esta demonstração aí rápida no mapa, você possui o mapa, possivelmente já identificou aí, já fez uma setinha. Eles entraram na terra prometida e agora que nós estamos junto com eles na terra prometida, vamos pensar o que aconteceu após este momento, tá bom? Então, a terra, ela foi dividida em partes, e as 12 tribos estão nessa terra, a qual identificamos como a terra prometida. Cada um com sua parte. Nós falamos lá também que Manassés recebeu 2 partes, porque essa foi a herança que ele recebeu de seu avô. Manassés era filho de José, e ao ser abençoado, na bênção de Jacó, ele recebe porção dobrada. Então, ao chegar na Terra Prometida, ele recebe porção dobrada.
nós não podemos nos esquecer desses fatos. Esses fatos vão marcar a história do povo de Israel. E Efraim recebeu o direito de usar o nome, no caso, Israel. Ok? Então, cada um com sua parte, cada um no seu território e tendo a oportunidade de viver. Agora, eles vivem como um povo. Lembra-se que era uma família que entrou ali no Egito e agora, no período do Êxodo, na saída do Egito, saem aproximadamente 600 mil homens, que num cálculo entre homens, mulheres e crianças, aproximadamente 2 milhões de pessoas, e agora eles estão na Terra Prometida. Depois de 40 anos, devemos fazer essa observação, depois de 40 anos peregrinando no deserto, eles chegam à Terra Prometida. Não que a Terra Prometida era tão distante assim, mas por conta da desobediência do povo. E aí você possivelmente saiba dessa história, daqueles que estavam na caminhada junto com o povo de Israel no deserto, apenas 2 tiveram a oportunidade de entrar na Terra Prometida. Durante esse período de 40 anos, Deus foi, de certa forma, renovando o povo. Uma geração foi morrendo e uma nova geração foi, de certa forma, passou a existir. Foram crescendo. E esses 2 personagens têm muita importância também nesse momento em que eles entram na Terra Prometida. Josué e Calebe. Josué era da tribo de Efraim e Calebe era da tribo de Judá. Olha só que interessante, né? Aquele que ganhou o nome e aquele que ganhou a autoridade, sendo representado aí, de certa forma, por 2 que durante todo o período caminharam pelo deserto e entraram ali na Terra Prometida. Pois bem, depois da morte de Moisés, nós sabemos que quem passa a liderar o povo é Josué. Então, agora eles vivem como um povo, e neste período, quem lidera todas as tribos é Josué, que é da tribo de Efraim. Só para a gente lembrar, Josué passa a liderar o povo de Israel com 85 anos de idade, após a morte de Moisés. Fica envolvido com a conquista da terra por aproximadamente 6 anos. Está lembrado que quando eles vão entrando na Terra Prometida, eles acabam tendo que lutar contra aqueles que ali estavam. Na verdade, a orientação do Senhor era que eles entrassem e tomassem toda a terra. Só que eles não levaram em consideração esses ensinamentos do Senhor. Eles tomaram parte da terra e eles foram permitindo que certos povos, que não pertenciam ao povo de Israel, morassem nessas terras. E eles permaneceram vizinhos desses povos. A preocupação de Deus em relação a isto era que, de certa forma, esses povos seriam uma péssima influência para o povo de Israel. E agora eles estão dentro da Terra Prometida, mas não fizeram aquilo que Deus havia dito por completo, e agora eles estão vizinhos de outros povos. Pois bem, Josué morre com 110 anos de idade. Então, ele assume a liderança com 85 anos de idade. Ele, junto com o povo de Israel, ele luta, ele guerreia para conquistar essa terra durante 6 anos. E com 110 anos, Josué morre. Após a morte de Josué, surge um novo período na história de Israel, que é o que nós chamamos de teocracia. Esse período é um tanto quanto diferente desse período de Moisés e também tanto diferente quanto o período de Josué. Por quê? É certo que com Moisés e com Josué, Deus estava governando. Mas agora esse período, ele é chamado período teocrático, o período de teocracia, porque é Deus governando o povo por meio dos juízes. Juízes eram homens ou mulher que eram levantados por Deus para julgar a causa do povo e também ser, de certa forma, um líder para libertar o povo de Israel
que, como nós falamos, estava nesse período dos juízes sofrendo com algumas guerras que aqueles povos que eles permitiram ficar estavam, de certa forma, guerreando contra o povo de Israel. Então, perceba bem, Deus havia orientado o povo de Israel dizendo: entre na terra prometida e conquiste a terra por completo. Deus estava dando uma ordem. E eles entram na terra prometida e eles, de certa forma, fazem a política da boa vizinhança. A política da boa vizinhança é que eles guerrearam com alguns, mas aqueles que, de repente, se mostraram amigos, aqueles que se mostraram receptivos à chegada daquela nação, eles foram permitindo que estes povos ficassem. Pois bem, estes povos, durante a história de todo o povo de Israel, você vai observar que eles se constituíram realmente numa pedra de tropeço, num problema constante onde eles estavam se levantando. Pois bem, Deus então agora levanta juízes. E no estudo que nós enviamos para você, possivelmente você tem ele impresso aí, ou talvez na tela de um computador, ou talvez até na tela de um outro celular, nós mandamos para você as informações daqueles povos que, de certa forma, se constituiu o opressor do povo de Israel. Ou seja, enquanto o povo de Israel estava já na terra prometida, eles começam agora a sentir a opressão, são oprimidos por alguns povos. Os juízes que Deus levantou, a tribo que esse juiz pertencia e o local que as batalhas aconteceram. Então você vai ver nesse período dos juízes alguns personagens muito conhecidos. E dentre desses personagens também nós vamos identificar as guerras que aconteceram, e se essas guerras aconteceram, elas aconteceram contra alguém, ok? Então se você puder aí acompanhar no estudo que você tem aí, você vai perceber que o primeiro povo, ou o primeiro grupo que de certa forma tentou ou trouxe algum tipo de opressão para o povo de Israel, já dentro da terra prometida, é o povo da Mesopotâmia, cujo rei era Cusã-Risataim. E nesse momento, eles vão oprimir o povo de Israel, e aí no nosso estudo não tem. Você poderia estar anotando. Depois aí de Mesopotâmia, Cusã-Risataim, eles oprimem Israel por 8 anos. Isso mesmo. A nossa ideia é fazer com que o nosso estudo seja participativo, então você pode ir anotando algumas coisas aí. Então eles oprimem Israel por 8 anos. E Deus levanta então um juiz, que é o Otiniel, que era da tribo de Judá. E Otiniel foi juiz sobre Israel, foi um homem levantado por Deus para ser juiz sobre Israel por um período de 40 anos. Então perceba você aí que Otiniel, ele foi levantado como juiz e durante 40 anos ele exerce esta missão que Deus havia colocado sobre os seus ombros. O segundo povo são os Moabitas. Não sei se você lembra do nosso estudo passado, quando nós falamos sobre os Moabitas. E neste nosso estudo, falando sobre os Moabitas, nós falamos que os Moabitas, eles são descendentes de Ló. Está lembrado? Quando nós falamos que Ló, ele, por ter perdido a sua mulher, ele tinha 2 filhas apenas. E essas 2 filhas embriagaram a Ló e tiveram um plano. Nós precisamos dar filhos ao nosso pai para que ele possa ter uma descendência. E um desses filhos era Moabe. E de Moabe surgiu os Moabitas. Então, os Moabitas, cujo o líder era Eglon, eles também oprimiram o povo de Israel por um período de 18 anos. Olha só, eles estão na terra prometida com esses vizinhos, e esses vizinhos sempre tendo a oportunidade de oprimi-los, guerrear, se levantar, tentar tomar território. E aí então Deus levanta o juiz
Eude, que é da tribo de Benjamim, e Eude é juiz sobre Israel durante 80 anos. E acontece uma batalha na região de Jericó, isto mesmo. O outro povo, ou o terceiro povo que passou a oprimir o povo de Israel foi os filisteus. Está lembrado? Que os filisteus, eles estão no nosso mapa aí, na região onde nós identificamos hoje como a Palestina. Isto mesmo, os filisteus eles ficaram ali. E eles agora se levantam contra o povo de Israel. Eles oprimem o povo de Israel. E os filisteus, então, eles vão sempre ser um inimigo do povo de Israel. E nesse período que os filisteus estão oprimindo o povo de Israel, Deus levanta um juiz, que é Sangar. Sangar, este é um personagem um tanto quanto diferente dos demais, porque nós não temos registro de qual a tribo que Sangar ele pertencia. Mas sabemos que ele ficou como juiz sobre Israel durante 10 anos. Ok? Então você pode estar anotando aí depois dos juízes os anos que cada juiz teve a sua missão a ser cumprida. Não sei se você lembra dos cananeus, ou seja, os cananeus são os povos ou aqueles que são da terra de Canaã. Nós não podemos confundir Sangar com Sansão. Sansão é um dos juízes, mas você vai observar aí na linha sucessória, nós temos aí uma linha sucessória, ou seja, nós temos uma linha, ou nós temos os relatos dos juízes em ordem cronológica, ok? À medida que eles foram aparecendo, e você vai perceber que Sansão também está nesta lista. Mas o que me chama a atenção é que Sangar realmente era um homem que durante 10 anos, como juiz sobre Israel, ele era realmente um homem valente, porque lutou contra os filisteus. Não sei se você lembra, quando Deus enviou o povo de Israel pelo deserto para que eles não passassem pela terra dos filisteus, porque Deus sabia que se eles passassem ali, os filisteus iriam contra o povo de Israel. E o povo de Israel não estava preparado para guerrear contra os filisteus, e aí eles voltariam para o Egito. Então eles dão uma volta. Nós estamos falando dos cananeus. Os cananeus são aqueles que habitavam na terra de Canaã. E eles permaneceram. O povo de Israel permitiu que um grupo dos cananeus ficassem ali. Pois bem, esses povos foram crescendo, foram se fortalecendo e agora eles se levantam para uma retomada de propriedade. E aí então os cananeus, eles oprimem o povo de Israel durante 20 anos. E Deus levanta então uma juíza. Olha só, vamos falar agora sobre a mulher. Perceba bem, né? Nós estamos numa época em que as mulheres estão querendo revogar o que nós chamamos aí de algo que, de certa forma, já existia na história do povo de Deus e também na história do próprio Cristo. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes nós observamos que as mulheres, elas estão sempre procurando o seu espaço, como se elas não tivessem. E aqui na história nós vemos Deus levantar uma mulher. Esta mulher de nome Débora. Débora foi juíza sobre Israel. E ela era da tribo de Efraim. E ela foi juíza sobre Israel durante 40 anos. O nome de Débora é muito associado a um outro nome, de nome Baraque. Débora e Baraque. Mas a juíza era Débora. Baraque foi um líder, sim, mas a juíza era Débora. E a guerra foi em Esdrelon, ok? O nosso próximo povo são os midianitas. Você lembra quando nós falamos que os midianitas eram descendentes de Midian?
Midian, que faz parte da genealogia de Abraão, os midianitas que compraram José e que levaram José para o Egito, agora os midianitas, Oreb, Zeb, Zeba, Salmuna, esses povos e esses líderes se levantam contra o povo de Israel. E aí Deus levanta um outro juiz. Eles oprimem Israel durante 7 anos e Deus levanta Gideão. Uma história linda, a história de Gideão, que era da tribo de Manassés e foi juiz sobre Israel durante 40 anos. E a guerra, ou a batalha, aconteceu no Monte Moré. Uma expressão linda de Gideão é quando Deus vai ao encontro de Gideão para convocá-lo para essa nobre missão de ser juiz sobre Israel. E ele olha para a sua situação e identifica-se como aquele que, de certa forma, era o menor de sua casa. Vale destacar também que esses povos oprimiam o povo de Israel, porque o povo de Israel, ele, de certa forma, ele estava sendo influenciado pelos povos vizinhos. Você vai perceber no contexto de Juízes que o povo de Israel nem sempre se mantiveram fiéis ao Senhor. Eles adoravam outros ídolos, eles adoravam os ídolos dos povos vizinhos. E é certo, então, que Deus, como aquele que domina a história, muitas vezes fazia com que estes povos se levantavam contra Israel para, de certa forma, corrigi-los. E Deus levantava um juiz. Então, Gideão é esse juiz que, durante 40 anos, esteve exercendo a sua missão. Pois bem, depois você vai observar que existe aí uma guerra civil em que Abimeleque, de certa forma, ele promove, mas Abimeleque não é um juiz. Você vai ver que existe um período em que os midianitas também, eles, nesse período de 7 anos, eles oprimem Israel. E de repente nós vemos um outro juiz que é Tola, que é da tribo de Issacar, e ele vai, de certa forma, ser juiz durante 23 anos. É interessante você pensar também, nesse momento que os juízes estão sendo levantados, como o território de Israel é um território grande, existiam juízes, de certa forma, sendo levantados em lugares diferentes, ao mesmo tempo. Ou seja, à medida que uma guerra ou que um povo ele se estabelecia ao sul e um outro povo se estabelecia ao norte, Deus levantava juízes para, de certa forma, a nação poder ser protegida tanto ao sul quanto ao norte. Não sei se você lembra também dos amonitas, isso mesmo, os amonitas que também são descendentes de Ló. Você lembra que nós falamos aqui que Ló teve filhos com as suas filhas. Estranho isso, né? Estranho entender isso, né? Mas elas fizeram isso, né? E de uma das filhas surgiu Moabe. E de outra filha surgiu aquele que deu origem aos amonitas. Então, você vai ver que existe aqui, por essas questões aí, existem muitas brigas familiares, né? Pois bem, Deus levanta no período dos midianitas Tola e Jair. E Jair foi 22 anos. Jair, ele era da tribo de Gade. Você vai colocar assim, ou vai me perguntar, mas pastor, e essa tribo chamada tribo de Gileade? Você possivelmente já deve ter ouvido alguém falar que ele era de Gileade. Nós precisamos entender o seguinte: naquele momento que o povo de Israel está chegando
para ocupar a terra prometida, Rúben e Gade, eles ficam naquilo que nós falamos ou identificamos como aquém do Jordão. Aquém do Jordão é do lado direito. Além do Jordão é no sentido de quem atravessou o Jordão, ok? Então, Rúben e Gade, eles permanecem aquém do Jordão. E essa terra que Gade e a terra de Manassés, ou a meia terra que Manassés herdou, essa terra é chamada de terra de Gileade. Tá bom? Então, muitas vezes, você vai ver alguém sendo identificado como da terra de Gileade. Existe também o personagem chamado Gileade, mas eu coloquei aí Gileade Gade. Você vai ver também que quando os amonitas eles vão oprimir o povo de Israel num período de 18 anos, você vai ver aí que aparece Jefté, que é de Gileade, mas da tribo de Manassés. Eu não falei para você que Gade e Manassés, ou a terra de Gade e a metade da terra de Manassés era da região de Gileade, então muitas vezes eles eram também conhecidos como gileaditas, ok? Pois bem, aí surge Ibizã, que era da tribo de Judá e foi juiz durante 8 anos. Só lembrando que Jefté foi juiz durante 6 anos. Depois surge Elon, que é da tribo de Zebulon e é juiz durante 10 anos. Abidom, que é da tribo de Efraim e é juiz durante 7 anos. E depois os filisteus, eles voltam a oprimir o povo de Israel, agora num período de 40 anos. Aí sim surge a figura de Sansão. Tá lembrado? Deste homem ou deste juiz que recebeu de Deus uma força extraordinária. Eu lembro, vou contar aqui um fato aqui interessante, porque muitas vezes as pessoas elas não têm conhecimento bíblico. E eu na faculdade de letras, já era pastor, né? Já era consagrado ao ministério pastoral, então todas as pessoas me conheciam como pastor. Então uma certa colega de sala, querendo saber um pouco, querendo falar um pouco da história bíblica, e ela me chamou e fez a seguinte pergunta: pastor, por gentileza, me faz aqui lembrar um pouco da história daquele homem forte, muito forte na Bíblia, onde encontra essa passagem desse homem forte que se chamava Hércules. Aí eu disse para ela o seguinte: olha, você está confundindo aí o filme, porque Hércules faz parte da mitologia grega. O texto que você quer, que fala sobre este homem forte, no contexto bíblico, é Sansão. E aí você vai encontrar em Juízes capítulo 13, este homem que tinha uma força extraordinária. Então não confunda Hércules com Sansão, tá bom? Eu sei que você conhece bem a história de Sansão, e nós estamos passando pela história do povo de Israel. Perceba você, nós não estamos pegando aqui detalhes, porque não dá tempo. Nós estamos pegando um fio condutor, porque nós entendemos que esse fio condutor nos leva até Cristo. E se nós somos a igreja de Cristo, essa história, ela se torna relevante para nós. Porque uma coisa que nós precisamos saber e ter é que todo mundo precisa conhecer o seu passado. Então, olhar para a história bíblica é conhecer o passado da igreja. Está lembrado que falamos? Que a igreja é, então, de certa forma, hoje, nos nossos dias, o que nós chamamos de um definitivo. Nós falamos assim: Israel era um estágio, a igreja é o definitivo. Israel era o transitório. Então, estudar um pouco sobre Israel, estudar um pouco sobre o povo de Israel e esse fio condutor é estudar sobre a história da igreja e você entender
como que as coisas aconteceram. Amém? Continuando. Agora aparece, depois de Sansão, que era da tribo de Dan, e foi juiz sobre 20 anos, aparece a figura de Eli e depois a figura de Samuel. Eli era da tribo de Levi, e aí você vai me entender. Você lembra que Eli, de certa forma, ele era em alguns livros ele é identificado como um juiz, ok? Mas ele era um juiz que julgou Israel como sumo sacerdote, então ele era um sacerdote. E enquanto sacerdote, eu não sei se você vai lembrar dessa história, ele presenciou aquela oração da mãe de Samuel. A mãe de Samuel se chamava Ana e o seu esposo era Eucana, uma mulher estéril que não podia dar um filho. E ela fez uma oração, ela foi ao templo e quem estava lá era Eli. E ela faz uma oração a Deus dizendo que ela gostaria de receber um filho, de ter um filho, de dar um filho ao seu esposo. E se Deus abençoasse, ela consagraria esse menino a Deus. E a oração de Ana foi ouvida. É uma oração linda, é uma história linda isso. Você precisa ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, você não vai saber da história. Porque eu só estou passando em alguns detalhes. Pois bem, Ana engravida-se e agora ela dá luz a um filho, no caso Samuel. E o que ela faz depois desse menino desmamado, depois desse menino pronto para viver? Ela consagra esse menino. Ela leva esse menino e entrega esse menino, no caso ao sacerdote Eli. Essa história é linda. E aí você vai saber daquele momento, ou você vai pesquisar, naquele momento em que Samuel recebe um chamado de Deus. Né? Você já ouviu aquela expressão? Samuel, Samuel, né? Deus chamando Samuel. Ele levanta, ele vai até ao sacerdote Eli. E quando ele chega, ele diz: sim, senhor, estou aqui. Aí ele disse para ele: mas eu não te chamei. Pode deitar. E ele deita-se. Mais uma vez ele diz: Samuel, Samuel. Ele diz o Senhor, né? E aí ele então vai até o profeta Eli. Perdão, ao sacerdote Eli. E aí, sim, senhor. Não, mas eu não te chamei. Aí Eli percebeu: opa, olha, se você ouvir mais uma vez, você pode dizer: eis-me aqui, Senhor. Eli entendeu que era Deus quem estava falando com Samuel. E Samuel então recebe de Deus uma missão. Enquanto juiz, ele também tem a oportunidade, lembra-se, da tribo de Levi. Veja bem, da tribo de Levi era Eli e da tribo de Levi era Samuel. E eles, de certa forma, exerceram o que nós chamamos de serviço sacerdotal. Está lembrado? Que os sacerdotes, ou aqueles que estavam envolvidos com as questões do templo, deveriam ser da tribo de Levi? Por exemplo, eles eram chamados então de levitas. Essa expressão hoje usada em alguns contextos nas igrejas é uma expressão errônea. Nós vamos convidar os levitas para entoar louvores ao Senhor. Bem, se eles forem da tribo de Levi, tudo bem, eles são levitas. Mas eu acredito que aqui no Brasil tem pouca gente da tribo de Levi aqui. E ainda mais no contexto evangélico. Então, essa expressão levitas, para aqueles que estão voltados com a música, essa expressão não é uma expressão correta para os nossos dias. Isso aí é apenas uma observação minha, ok? Se você pensa diferente, eu respeito o contraditório. Mas a expressão levitas era para os da tribo de Levi. E não era basicamente para aqueles que participavam nas músicas, mas em todo o serviço do templo, ok? Então, dada essa informação, prosseguimos. Pois bem, então esse período é o período que nós chamamos
do período de Juízes. E aí você vai caminhar comigo um pouco mais. Nós saímos do Egito, atravessamos o deserto com o povo de Israel, entramos na Terra Prometida e agora, na Terra Prometida, nós vamos ver que Deus vai levantar esses juízes. E chegou um tempo em que o povo de Israel, eles começaram a olhar as nações vizinhas e eles começaram a querer imitar as nações vizinhas. Por que imitar as nações vizinhas? Bem, eles já de certa forma estavam imitando as nações vizinhas quando eles faziam ídolos, quando eles faziam altares para ídolos. De certa forma, esta expressão é como se nós pudéssemos identificar como uma prostituição espiritual. Isso mesmo. A idolatria é uma prostituição espiritual, é uma traição espiritual. E o povo de Israel estava muitas vezes fazendo isso. Essa era a preocupação que Deus tinha para com o povo de Israel. Porque se eles permitissem que aqueles povos ficassem ali, aqueles povos iriam influenciá-los. E eles passam a ser influenciados. E Deus então vai observando isso. E chega um momento em que eles agora querem também ser como as outras nações. Eles querem ter um rei. E aí então, na história dos hebreus, sucedeu o governo teocrático, que é o governo dos juízes, o outro tipo de governo, que é a monarquia. Então, encerra-se esse período, Samuel foi o último juiz, e Samuel já sai agora contando a história do primeiro rei sobre Israel. Então, Samuel, no livro de 1 Samuel, no 8º capítulo, no 7º verso, Samuel fala com Deus sobre essa situação. E o que Deus vai falar com Samuel? Eu vou ler aqui esse texto, porque você vai perceber que esse texto aqui mostra que ter rei sobre o povo, na verdade, não era a ação ou a vontade ativa de Deus. Primeiro livro de Samuel, no 8º capítulo, no 7º verso, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então a teocracia é o governo de Deus. A monarquia, é o governo de um rei. E nesse caso, Samuel chegou meio que choroso diante de Deus, dizendo: olha, o povo não me quer como profeta. Eu gosto da figura de Samuel, porque Samuel, de certa forma, ele exerceu pelo menos 3 ofícios. Ele foi juiz, ele foi sacerdote e foi também profeta. É muito interessante isso. Quem sabe, de repente, numa outra oportunidade, fazemos um estudo só desse personagem. Mas agora, Samuel chega choroso dizendo: olha, o povo não me quer mais. Deus diz: não, eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. E aí, perceba você que o povo escolhe o primeiro rei. Né? Então, este era o desejo do povo. E na busca desse desejo, eles vão então colocar quem? Eles vão colocar Saul como o rei. Eu quero chamar a sua atenção para a expressão de quando Deus diz para Samuel: olha, eles não têm rejeitado a ti, mas têm rejeitado a mim. O povo de Israel não estava querendo viver e andar segundo a vontade de Deus, mas segundo a sua própria vontade. Será que isso acontece com a gente também? É bem possível que sim. Agora então, nós encontramos um outro cenário. Né? Nós saímos do momento que era a teocracia, era o governo de Deus, agora é a monarquia. A monarquia não quer dizer que Deus não estaria sendo Deus do povo,
Mas agora o povo estaria recebendo ordens de um rei humano. E nem sempre o humano quer andar de acordo com o divino. No caso, nem sempre o rei humano quer andar de acordo com o rei divino. E aí então, nós vamos observar que a primeira escolha do povo de Israel é o rei chamado Saul. Você sabe por que eles escolheram Saul como rei? Você sabe o que mais impressionou o povo de Israel naquele momento em que eles percebem Saul, quando eles olham para Saul? Você há de perceber no livro de 1 Samuel, no 9º capítulo, que Saul, ele era um homem de boa aparência. Muitas vezes nós compramos as coisas pelo rótulo. Isso mesmo. Deixo aí esta grande lição. Muitas vezes nós compramos as coisas pelo rótulo. Ele era alto, ele era formoso, e ele era alguém de presença. Pois bem, agora Saul é rei sobre Israel. E aí nós vamos observar que Saul, ele fez algumas coisas que agradavam a Deus, mas ele começou a fazer algumas coisas também que não agradavam a Deus. Então você quer saber a história dos reis de Israel? Você precisa ler primeiro, segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro de Reis, e também os livros primeiro e segundo Crônicas. E aí você vai saber todos os detalhes de cada reinado, da forma como eles agiram. Como o nosso caso aqui, nós estamos em busca de um fio condutor que vai nos levar até Cristo. E aí nós estamos passando pela história de Israel, porque daqui a pouco surge um personagem muito importante, que de certa forma tem sim uma ligação com o Cristo lá do Novo Testamento. Agora você, observando o fato de que Saul, sendo rei, ele, de certa forma, embora rei, e agora o povo de Israel sendo liderado por um rei, o povo de Israel também tem as suas guerras. Você há de lembrar de uma guerra em que surge um gigante de nome Golias. Esse gigante de nome Golias, e ele fazia parte do exército dos filisteus. E nesse cenário do rei Saul, surge um jovem pastor, um menino chamado Davi, que tocava a sua harpa para acalmar o rei Saul em alguns momentos. E naquele momento mais emblemático, vamos pensar assim, da história de Davi diante de uma guerra, Davi, que vai até os seus irmãos que estavam na guerra, percebe que o exército de Israel não tinha ninguém capaz ou ninguém disposto a lutar com o gigante Golias. E aí você sabe da história, Davi se prontifica, as pessoas, os soldados, eles riem, eles debocham. Saul pega a sua roupa e tenta vestir Davi. Esta é uma lição linda, é um texto que nós precisamos sempre meditar. E as roupas de Saul não davam em Davi. E Davi vai, de certa forma, para a guerra contra aquele filisteu de nome Golias, e ele vence essa guerra. Pois bem, você sabe dessa história.
E com o passar do tempo, Saul vai desagradando a Deus. E com o passar do tempo, Saul então perde. Ele perde o reino. Porque Deus diz basta. Como dono da história, Deus manda Samuel ir à casa de Jessé, ungir um novo rei. E quando Samuel chega à casa de Jessé, Jessé apresenta todos os seus filhos, menos um, aquele que era um pastor de ovelhas e estava apacentando as ovelhas. Mas Deus havia dito para Samuel: Samuel, saiba de uma coisa, o homem, ele se atenta para a aparência, mas eu vejo o interior. Então chegava um filho de Jessé, Deus já dizia para Samuel que estava empolgado. Ah, é esse. Deus dizia, não, não é esse. E quando encerraram-se os filhos, Samuel pensou, né? Deus deve ter. Será que Deus errou? Deus me mandou no lugar errado? E Samuel pergunta, você tem mais algum filho? E Jessé diz, eu tenho sim. Eu tenho um pequenininho que está apacentando. E quando chega Davi, Deus disse para Samuel, é este é o rei que eu quero para Israel. Irmãos, essa história é linda, essa história é fantástica. Você precisa ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, você não vai saber dessa história. Detalhes dessa história. Ali Samuel unge Davi. Eu acho um papel muito bonito de Davi, embora ungido como rei, ele não faz questão de ser reconhecido como rei. Ele volta a apacentar as ovelhas, porque Saul ainda estava no trono. E agora Saul, sabendo que Davi havia sido ungido como rei por Samuel, Samuel que era o sacerdote, que era o profeta, Saul agora vai em busca da vida de Davi. Saul tenta matar Davi. E aí vai surgir muitos salmos que nós já estudamos nas nossas quartas-feiras aqui. Então você precisa ter esse conhecimento bíblico para você fazer as conexões dos textos bíblicos. Isso facilita muito no aprendizado. Agora então, com o passar do tempo, Saul morre e Davi assume o reinado. Não que Davi tire a vida de Saul, não. Davi sabia da responsabilidade que não poderia tirar a vida de Saul. Saul morre e Davi é agora o rei. E Davi, então, com a bênção de Deus, vai conquistando várias nações. Com a bênção de Deus, Davi vai vencendo várias guerras, várias batalhas. Porque, de certa forma, Davi começou a fazer aquilo que agradava a Deus e, de certa forma, ensinou ao povo de Israel a buscar ao Deus. Aquele mesmo Deus que fez uma aliança, a qual nós chamamos de aliança davídica. É muito importante você anotar isso daí. Aliança com Davi. Pois bem, esta aliança com Davi, nós sabemos que de Davi saíram vários filhos. Você lembra daquele filho, ou um dos filhos de Davi, e esse filho deu muita dor de cabeça para Davi, que foi Absalão. Não confunda Absalão com Salomão. Absalão foi um filho que queria tomar o poder do pai. Essa história também precisa ser lida por você. Mas depois do rei Davi, surge então aquele que vai suceder Davi. E aquele que vai suceder Davi é o seu filho Salomão. Salomão, aquele que pediu ao Senhor, dentre tantas coisas que poderia pedir, ele pediu sabedoria. Salomão fez com que o seu reinado fosse, de certa forma, marcado pela grandeza. Salomão, como homem inteligente, fez com que o povo de Israel se enriquecesse muito neste período em que ele reinou sobre Israel. Agora eu chamo sua atenção que Salomão era muito inteligente, mas você vai perceber no nosso estudo que depois de Saul veio Davi, depois de Davi veio Salomão. E depois de Salomão, o reino
foi dividido. Isso mesmo. Este reino, que era todo o território das 12 tribos de Israel, ele foi dividido. Foi dividido justamente por 2 filhos de Salomão. Um se chamava Roboão e outro se chamava Jeroboão. Ambos achando no direito de ser rei. E aí então há uma divisão no reino de Israel. E aí, se você tiver aquele mapa da aula passada, eu vou chamar a sua atenção. É bom você ter aí na sua mão, porque aí você vai identificar melhor. O reino de Judá, ele é o reino que constitui 2 tribos, que é a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. A tribo de Benjamim tem como ponto de referência a capital, que é Jerusalém. Então, quando você ouvir na história Reino de Judá, ou algumas vezes também ouvir o Reino do Sul, também se refere ao Reino de Judá. Ok? Então, essas duas são as expressões que você poderá ouvir. Reino de Judá ou Reino do Sul. Então você pode escrever aí ao lado de Judá, Reino do Sul. E a outra divisão, ou a outra parte dessa divisão, é o Reino de Israel, que é composto por 10 tribos, que também é denominado ou conhecido como Reino do Norte. Então você pode colocar aí do lado de reis de Israel, reis do Reino do Norte. Pois bem, vamos fazer uma observação aqui. Por que Reino de Judá? Lembra-se que Judá recebeu a autoridade de Jacó? E você também lembra-se que Efraim recebeu de Jacó a herança do nome? Então você vai observar que Reino de Judá, por conta da autoridade de Judá, e não poderia ser Benjamim, ou Reino de Benjamim, e Reino de Israel, porque, na verdade, quem carrega o nome de Israel é a tribo de Efraim, que estava justamente no norte. Então, faça essa observação aí no seu estudo. Reino de Judá é o reino do sul, e o reino de Israel é o reino do norte. Pois bem, quando nós identificamos, então, que houve essa divisão dos reinos, nós vamos perceber que o reino de Judá, que é o reino do sul, ele teve, vamos por assim dizer, mais tempo de duração do que o reino de Israel. O reino de Israel, ele foi atacado pelos assírios e nós observamos pelos relatos bíblicos e pela história, nesse momento em que eles foram atacados pelos assírios, os assírios entraram ali naquele reino e fizeram o que nós chamamos de uma mistura racial. Se você abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 17, verso 18, você vai ver que eles fizeram esta mistura. E em 2 Reis, capítulo 17, verso 24, está relatado também estes fatos. E esta região muito conhecida, principalmente no Novo Testamento, como a região de Samaria. Então eles misturaram, eles trouxeram outros povos para essa região do reino de Israel, que é o reino do norte. E então eles fizeram uma grande miscigenação. Já o reino do sul, que é o reino de Judá, teve um tempo prolongado de reinados. E eles foram, de certa forma, invadidos pelos babilônicos. Os babilônicos tiveram um outro método, bem diferente do método dos assírios.
Nós vamos observar isso com Nabucodonosor, quando ele, rei sobre Babilônia, invade o reino de Judá, e ali ele, além de pegar todos os utensílios, pegar tudo de valor daquele reino, ele leva para a Babilônia aqueles que ele identificava como ser pessoas que poderiam trazer benefícios. Ou seja, ele leva para a Babilônia aqueles homens inteligentes e que, no ponto de vista dele, poderia ajudá-los na Babilônia. E deixa ali, no reino de Judá, os pobres, aqueles que, no ponto de vista dele, não lhe era de grande valor. Pois bem, nós percebemos que existe uma metodologia bem diferente. O reino da Assíria entra no território do reino de Israel e provoca ali uma mistura. Já o reino babilônico entra no reino de Judá e eles tiram só aquilo que aos olhos dele é bom e favorável. É bom que você guarde estes dois conhecimentos, porque no nosso próximo estudo nós vamos falar um pouquinho sobre as consequências dessa miscigenação e a consequência dessa escolha feita pelo reino babilônico, no caso de levar somente aqueles que ele achava que era do interesse para a Babilônia, ok? Então nós estamos encerrando o nosso estudo de hoje, mas não esqueça, o reino foi dividido. O reino de Judá é o reino do sul, o reino de Israel é o reino do norte. E nós, com este conhecimento, estamos caminhando, sabendo sempre que existe um fio condutor que nos leva até Cristo. E hoje falamos sobre este personagem que, de certa forma, aparece sim, lá na genealogia de Jesus, quando lemos Mateus no primeiro capítulo, falamos do rei Davi. Então, nós temos aqui um traço, nós temos aí uma pista de que esse fio condutor, ele prossegue na história, até nos levar ao Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde, e até a próxima sexta-feira.